E vamos começar com a Eletrobras, que tem notícias importantíssimas hoje, inclusive com algumas decisões do governo a sair, tá? Primeiro, começando falando aqui do memorando de entendimento sobre hidrogênio renovável, que é promissor aí para o futuro, né? Então a empresa assinou um memorando de entendimento com a Powerwort no Brasil para atuação conjunta no mercado de produção de hidrogênio renovável e combustíveis sintéticos, priorizando o uso do hidrogênio renovável na descarbonização dos processos siderúrgicos. Como vocês sabem, as siderúrgicas elas estão passando aqui por uma descarbonização, elas estão aqui meio que num momento meio caótico, né, de preços das siderúrgicas, então por isso que elas deram uma desacelerada nesse caminho aqui de buscar cada vez mais a descarbonização, mas isso aqui vai voltar a acelerar. A gente vai ver, por exemplo, a Vale tendo ali os seus minérios de qualidade cada vez mais procurados, tá? Inclusive outras frentes aqui que vão ajudar no processo de descarbonização vão ter maior valorização, tá? Bom, enfim, a parceria inclui então uma construção de uma operação de planta de 10 megawatts para a produção de hidrogênio renovável H2R e oxigênio. A expectativa é de que os estudos de viabilidade sejam concluídos em cerca de 1 ano, tá? E depois de concluído vai ter capacidade 37 vezes maior do que a plataforma de desenvolvimento e demonstração de tecnologia H2R da Eletrobras, localizada ali na UHE em Tumbiara. Para a gente ter uma noção aqui de tamanho disso aqui, tá? Porque bem, a gente sabe que realmente é bastante produção, mas em termos de reais, né? Como é que isso ficaria? Eu perguntei aqui para uma inteligência artificial, alimentei ali com alguns dados dela, para ela fazer umas continhas para a gente. Ela simulou ali uma receita, dado números atuais, de 15 milhões potenciais aqui por trimestre, tá? Mas óbvio, com números atuais, é uma estimativa ali, bem a grosso modo, tá? Então, também, vamos supor que esses números estejam corretos, são 15 milhões, mas com uma perspectiva de muito crescimento, porque é uma tecnologia que vai ganhar valor aí ao longo do tempo, tá? Mas é só mesmo pra gente não ficar totalmente às cegas em termos de valor, tá aqui a continha da inteligência artificial. E agora entrando na questão política, que infelizmente é um ponto importante com a Eletrobras, lembrando que ela foi privatizada, e nessa privatização ela virou uma corporation onde ninguém, nem governo, nem o Batman, ninguém pode votar mais de 10% nas decisões aqui da empresa. E diante disso o governo vem se debatido, porque ele tem 40% das ações ON e ele quer votar 40%, mas, né, vamos lembrar que esse foi o acordo aqui da privatização. Então vamos recapitular que a Eletrobras, mesmo nunca sendo tão eficiente, ela é uma empresa gigantesca e lucrativa, até que a Dilma veio com a ideia brilhante aí de trazer regulamentação para o setor elétrico, trazer a MP 579 para reduzir o custo de energia. A empresa entrou no sistema de cotas, onde a empresa foi destruída com vários anos consecutivos de prejuízos bilionários, não tinha outro caminho a não ser a falência, mas veio aí o novo governo e conseguiu então trazer vida novamente à Petrobras. Muitos companheiros aqui foram expulsos, escorraçados da empresa, e aí a empresa voltou a ser lucrativa e foi trabalhando aqui no seu core business, né, focando, vendendo aí o que não era core business da empresa. Então teve alguns lucros sim não recorrentes no caminho, mas teve muito enxugue de custos, a empresa foi melhorando até que ela se preparou para privatizar e continuar essa sequência de melhorias, e ainda tem muito funcionário na empresa. A gente pega aqui, ela tem muito mais funcionário que outras empresas geradoras de energia, por exemplo, tá? Então ainda precisa atuar muito ainda na eficiência, mas para ela ser privatizada, ela tinha que sair do sistema de cotização aqui da Dilma, que não prestava para nada, não foi bom nem para o governo, nem para a população e muito menos para a Eletrobras. Para sair desse sistema de cotas, ela teve que pagar 20 e tantos bilhões, tá? E aí, para sair disso, faz parte do acordo, né, essa indenização gigantesca, e que ninguém mais fosse colocar ela de novo numa situação deplorável dessa. Então, por isso que existe o limite de 10%. Foi baseado nisso que a privatização foi bem sucedida, né, para que o governo não faça mais gracinhas como essa aqui que não serve para nada. Uma vez contextualizado toda a situação, você entende que esse pleito do governo de votar 40% é injusto, né? Qualquer pessoa aí com bom senso entende isso. Enfim, o governo, então, para não seguir exatamente nessa linha de 40%, ele tenta fazer um acordo com a Eletrobras, ao qual ele espera chegar a uma conclusão nas próximas semanas. Então o que acontece? Hoje nós temos aqui um conselho administrativo com 9 vagas e passaria a ter 11 vagas, tá? Então aumentaria aqui
mais 2 vagas, né? E aí essas 2 vagas seriam ocupadas aqui pelo governo, que hoje só tem uma vaga, ou seja, nós temos uma vaga no conselho do governo aqui de 9, nós passaremos a ter 3 de 11, ou seja, vai aumentar o poder aqui de voto, né, do governo aí dentro da Eletrobras, porém não vai ficar naqueles 40% aí que eles desejavam de limite de voto, mas enfim, em termos de influência, eles têm aqui 3 de 11, ou seja, cerca de quase 28% aí, né? Bom, então a Eletrobras, depois de uma queda considerável, ela ficou aqui nos fundos por um tempinho e fez uma recuperação bacaninha, mas ainda está bastante descontada, né? Ela vem aqui, ó, buscando meio que um período de lateralização, e se você vê aqui o preço justo que o mercado considera para ela, ainda teria de subir quase 23,5%. O mercado está considerando o preço justo em 53,55, e lembrando que se a empresa ir performando bem ali o turnaround dela, né, conseguir ali reduzir a quantidade de funcionários e tudo mais, aí tem muito mais para estar subindo. Subindo para ter um PVP mais decente, compatível com uma empresa gigante como a Eletrobras, e o dividendo também ao longo do tempo vai subindo, mas até lá a pessoa tem que ter paciência. E ontem eu falei dos leilões de transmissão que devemos ter em 2024, e é bem provável que a Eletrobras participe, né? Na minha visão, ela não ganhou ali nenhum leilão no fim do ano passado, porque a competição acabou favorecendo demais ali os chineses, tá? E já emendando em outra empresa, a Transmissão Paulista, que mesmo com essa alta de 20%, aliás, está caindo hoje, eu ainda acho que ela tem um desconto, mas óbvio, tem alguns ruídos aí que a gente já vai falar, inclusive a queda de hoje é por conta de recomendação, tá? E a empresa segue pagando bons dividendos, mesmo tendo reduzido o payout, mesmo em processo de investimento, tá? Eu perguntei sobre o leilão de transmissão, se a empresa decidiria participar ou não, e a resposta foi que as inscrições acontecem dia 18 e dia 19, então ainda não está 100% definido, estão avaliando, né? Ela relembrou ali a desabilitação do consórcio Gênesis, trouxe ela a ganhar mais um leilão de transmissão ali, que foi um leilão grande, né? Então ela está avaliando se realmente vai trazer oportunidades responsáveis, sem colocar em risco ali a alavancagem, o estoque de projetos, o rating da empresa e as práticas de distribuição de dividendos. Então ela tem que encontrar uma oportunidade bastante bacana para realmente participar ali e adquirir novos leilões, tá? Então ela vai ter ali uma postura mais cautelosa, mesmo estando nessa pegada acelerada de investimentos. Talvez ela dê aqui então uma desaceleradinha. Então, depois de uma alta por toda aquela questão da Eletrobras, dos resultados, do dividendo e tudo mais, a empresa vem nesta queda e vem buscando alguma estabilidade. Está aqui oscilando muito. A queda de hoje é por conta da recomendação aqui de venda da Transmissão Paulista, feita pelo Morgan Stanley, que rebaixa a ação para venda e cita 4 catalisadores negativos para a empresa, e ela parece então pouco atraente após essa alta de 20% aqui nos últimos 12 meses. E além do rebaixamento, Morgan Stanley reduziu o preço justo da Transmissão Paulista de R$ 27 para R$ 23. Então o primeiro ponto negativo na Transmissão Paulista é o RBSE. Eu já falei do desafio do RBSE da empresa, vou deixar o card aqui em cima, mas eu falei daquele desafio 28, 29, que é quando ali ele despenca, né? Mas é natural, é esperado, e a empresa está atuando em relação a isso. O que o banco está falando agora é referente a um risco político de revisão aqui do valor do RBSE, questão política, como tem sido muito comum recentemente, né? Então, eles aqui estão falando do impacto possível em 1,50 por ação, inclusive o mercado já até meio que precificou aqui, segundo eles, mas não descarta aqui novas quedas no mercado. O impacto, então, possível de até 1,50 por ação por conta de recálculos do RBSE, questão política, ao qual eu não comentei no outro vídeo do RBSE, porque eu me atentei ali a fatos concretos. Política é incerto e pode atrapalhar mais uma vez uma empresa da Bolsa Brasileira, no caso aqui a Transmissão Paulista, tá? O segundo ponto é a questão da Eletrobras, e esse aqui eu acho super bacana, porque não muda os fundamentos da empresa. Então, este ponto aqui
é uma queda que seria oportunidade. Mas sim, ela pode também acontecer. Eu já falei inúmeras vezes, né, vocês sabem. A Eletrobras pode vir aí a vender a Transição Paulista a qualquer momento. Há quem diga no primeiro semestre, há quem diga ao longo de 2024. Em algum momento pode estar acontecendo isso. Ela tem uma participação importante na Transição Paulista e a venda realmente traria um impacto nas ações, mas muito provavelmente essa venda será feita via follow-on. Então quem tiver as ações da Transmissão Paulista durante esse período vai ter direito a comprar a Transmissão Paulista ainda mais barata. Então, eu acho que não faz sentido ficar vendendo a minha posição por conta disso, tá? Então, isso aqui, na minha visão, é até bacana que aconteça. E aí nós temos o terceiro item, que é a questão de violação do covenants, que é as cláusulas de garantia de contratos de financiamento ou empréstimos que servem para proteger os interesses dos credores. A Transição Paulista tem então cerca de 14 bilhões de investimentos contratados de greenfield e retrofitting para implementar até 2028. Eu já comentei também no vídeo anterior o quanto que ela tem de investir, né? Isso aí elevaria a dívida dela acima de 3,5. Até tinha falado ali no vídeo que poderia chegar até 4, né? Mais tranquilo dentro do projeto Transmissão Paulista, mas eles alertaram aqui para essa questão que o BNDES, teoricamente, estaria possibilitado de contestar, porque nas regras ali não poderia passar de 3 vezes, né? E aí a gente lembra, né? Normalmente eu falo ali, isso aqui não vai pegar nada, mas a gente lembra, né? Qual o governo que nós estamos aí. Então, de repente, se o governo estiver bravinho com a Transição Paulista, pode acontecer sim algum problema, né? Mas essa dívida não deve se elevar acima de 3 em 2024, isso aqui é coisa para mais para frente. Talvez o governo até lá já nem queira mais saber desse tipo de coisa, já vão estar pensando ali na reeleição, né? Então talvez isso aqui até fuja do radar. Mas eles continuam dizendo que, inclusive, eles não descartam que a Transição Paulista acabe pagando antecipadamente essa dívida por uma possível potencial violação dos covenants, e aí traria um risco de queda. Eu não sei se isso chega a esse ponto, tá? Mas, de novo, isso não é um ponto para nos preocuparmos em 2024. Mas, enfim, muito bem lembrado aqui pelo Morgan Stanley, tá? Vamos ficar com isso no radar. E o último ponto é exatamente a questão dos leilões de transmissão, mas eu acabei de comentar com vocês ali que ela vai ter muita cautela, ela vai ser bem assertiva ali, caso ela vá realmente escolher algum leilão para colocar para dentro, tá? E aí eles falam, inclusive, que ela foi mais agressiva no leilão anterior, comparando aqui com a Alupar e a Taesa, mas cada caso é um caso. Nós temos a Alupar ganhando um lote gigantesco de corrente contínua, que é uma questão diferente. Ela já fica mais próxima aqui, por exemplo, da Taesa, que aí não teve esse leilão de corrente contínua, mas a Transmissão Paulista, ela teve ali algumas sinergias adquiridas. Cara, não é assim tão simples de falar desconto médio ponderado. Eles sabem muito bem que cada caso é um caso, tá? Você tá aqui fazendo um tipo de comparação que não é muito, vamos dizer, coerente, tá? Enfim, a empresa já nos disse que vai ser muito bem cautelosa aí, caso realmente ela vá fazer uma nova aquisição. Então esse último item não me preocupa, aliás, nunca me preocupou. Então, resumindo os 4 itens aqui elencados pelo Morgan Stanley, o primeiro, o RBSE, que vai ter uma revisão aqui em abril, envolve política, impactando até 1,50 por ação. Eu já havia comentado isso com vocês anteriormente, não é novidade. O segundo é a dívida do BNDES, aí até é um ponto que não estava no meu radar. Se passar de 3, pode termos algum problema aqui, na minha visão, envolve política. Eu vou ver se eu pergunto alguma coisa aí para a Transição Paulista, de forma a não incomodar a empresa, tá? Então, enfim, esse é o segundo item aqui, né? O terceiro item é a Eletrobras, sabemos de decore salteado, né? Um ótimo item aqui, na minha visão, se cair é bacana, e ainda mais com o follow-on que pode surgir dando uma promoção sobre uma promoção, então super bom. E os leilões aqui que sempre estão aí no radar, e na minha visão isso aqui nunca me preocupou, tá? Mas o que eu gostaria de destacar para vocês é que tenha reserva de oportunidade. Então eu não invisto em renda fixa para nada, a não ser para reserva de oportunidade, até mesmo nos Estados Unidos, por exemplo, para comprar ações do exterior que eu estou comprando aqui na CoinFury, eu estou aqui com uma reserva de oportunidade em dólar, cerca de 23 mil reais, se a gente pegar aqui e pôr em reais, né? E tá aqui, ó, rendendo 6% ao ano, e tá aqui tranquilinho, esperando uma queda mais forte nas ações americanas, tá? Aliás, a CoinFury também tem ações do Brasil, tem criptomoedas, que aí tá mais difícil ainda, as criptomoedas que nunca caem, né? Mas enfim, eu tenho reserva de oportunidade lá na CoinFury, eu tenho reserva de oportunidade aqui no Brasil. É bom a gente ter reserva de oportunidade e aproveitar quando aparece esse tipo de queda. Mas também você não precisa comprar somente na Super Blaster Mega Queda. Você pode ir comprando ali
aos pouquinhos faz uma operação com opção, faz uma coisa ou outra, enfim, né? Mas você também não precisa ser medroso. Você vê que todos os meses eu estou comprando ação. Sim, eventualmente eu uso opções ali no momento de volatilidade para me aproveitar da volatilidade e ganhar, inclusive, mais dividendos, vamos assim dizer, com a volatilidade. Aí eu posso comprar mais ações ainda, né? Mas eu sempre estou comprando ações. Só que eu também deixo uma reserva de oportunidade para aproveitar oportunidades ainda maiores de queda. O grande ponto é que não existe uma fórmula mágica. Eu compro todos os meses, eu faço assim uma proteção eventualmente com opções e eu também tenho a reserva de oportunidade, mas renda variável é o meu foco total. E é bom sempre a gente lembrar que a Quant Fury não cobra corretagem nenhuma, totalmente livre de taxas, e quem quer conhecer mais sobre a Quant Fury, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, nos comentários fixados, o tutorial de como funciona a plataforma, eu explico lá para vocês, tá? Link na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!